Estou aqui novamente com a queridíssima gente, a psicanalista Ellen Neves e hipnoterapeuta. Já esteve no nosso programa aqui para falar, né, de hipnose, já conversamos e hoje ela está trazendo um outro tema muito interessante, que são as crenças limitantes, né? Como isso no seu dia a dia, coisas que estão lá no seu inconsciente, coisas passadas podem te limitar a ter uma vida melhor. Não é isso, Ellen? Olá, boa tarde. Boa tarde, querida. Eu que agradeço sua presença demais novamente, né? Trazer um pouco de conhecimento mental aí pra gente, né? Muito bacana. O que seriam essas crenças limitantes? Então, crenças todos nós temos a respeito de vários aspectos da nossa vida, das pessoas, do que a gente pode, o que a gente não pode, das nossas possibilidades, capacidades. Então, todos nós temos crenças. O problema é que algumas nos limitam diante dos nossos objetivos. Então, você pode carregar uma crença durante anos na sua vida e não identificar que ela é uma crença limitante. Até que você decide por um objetivo e sente dificuldade em ter um comportamento necessário para atingir aquele objetivo. Muito provavelmente uma crença está te limitando aí. Então, as crenças, elas são as nossas verdades individuais, são ideias, são significados que a gente dá às coisas, às pessoas e às experiências. Tudo que a gente acredita são as nossas crenças. Interessante, né? Lembrar o pessoal de casa, né, que pode mandar o WhatsApp, mandar a sua pergunta, a sua dúvida. A Ellen vai bater um papo aqui com a gente e pode responder também a sua pergunta. Ellen, essas crenças, nós vamos formando ela durante as crenças durante a vida, durante a infância. Como que funciona? Tem as crenças de senso comum, que são os chamados ditos populares, então é que a gente ouve muito, crenças também que vêm até nós através da mídia, através de autoridades médicas, religiosas, professores. Então tem essas crenças, as crenças que a gente copia dos nossos pais, que são as crenças chamadas hereditárias. Então, a gente vê os nossos pais fazendo e a gente acaba repetindo numa repetição de padrão de comportamento. Tem as crenças que são criadas através das experiências que a gente viveu. Então, a gente vive uma experiência e a crença, ela, por si só, ela é generalista. Então, é uma experiência que você vive e você acaba generalizando para outras áreas da sua vida. Por exemplo, no caso, relacionamento. É isso que eu ia te perguntar, para você me dar um exemplo. Tem assim, aquela mulher que passou por um relacionamento difícil e já fala, homem não presta, nunca mais vou me relacionar com homem nenhum. Mais ou menos isso, assim. Exatamente. E o problema é que a crença, ela acaba virando um filtro de realidade. Então, por si só, ela já é uma profecia autorrealizável. Quando você acredita piamente em alguma coisa, todo o seu sistema vai colaborar para que aquilo seja verdade para você. Então, você acaba se envolvendo em situações que vão comprovar aquilo que você já acredita. Certo. E daquelas primeiras crenças que você falou, que são aquelas que a gente cresce vendo os pais falando, repetindo, dá um exemplo também para a gente dessas crenças, para a gente entender. Porque a gente tem ali coisas muito ligadas também ao ensino da religião, né, a coisas que em relação a casamento, a filhos. Dá um exemplo ali para a gente entender melhor. Olha, você falou de casamento, então a pessoa ela pode crescer aprendendo uma crença de que casamento é algo indissolúvel, que ela não pode se separar, né, por uma questão religiosa, ética, moral, enfim. E aí ela se envolve mais para frente, ela carrega essa crença a vida inteira. Casamento, uma vez casada, vou ter que morrer ao lado dessa pessoa, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Né? E aí ela segue a vida e aí depois de um tempo ela começa a apanhar do marido, vamos supor. E aí um relacionamento abusivo de uma outra forma, que não seja só física, exatamente, né? Porque existem vários tipos de abuso. Então ela se vê, a crença, ela encontra um impasse. Impede ela. Exatamente, porque ela se vê ali limitada naquela situação. Ou ela fica naquele relacionamento tóxico, abusivo, ou ela tem que substituir a crença por uma outra crença que seja mais favorável para ela naquela situação. Então, a crença se tornou limitante. Então, as crenças, na verdade, elas não são, assim, apagadas da nossa mentalidade. Elas são substituídas. Elas são atualizadas para aquilo que você acha que é mais efetivo para você naquele momento.
Então, uma coisa muito comum, por exemplo, crenças relacionadas à capacidade. Certo. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, sou muito velho para isso, isso não é para mim. Então, são crenças que no dia a dia a pessoa sente dificuldade. Pessoas, por exemplo, eu não consigo dirigir, Certo. não consigo falar em público, não sou capaz de aprender inglês. Você já deve ter ouvido muito isso. Muito. Já escutei também muitas questões, eu observo assim, em algumas famílias, algum pai que sempre elogiava mais um filho e colocavam no outro, né? Porque o seu irmão é isso, e isso no inconsciente da pessoa, parece que ele bloqueou e ele acredita realmente nisso. Isso acontece? Com certeza, acontece com muita frequência. Isso pode gerar um sentimento e uma crença relacionada à insuficiência. Certo. Por mais que eu faça, por mais que eu me dedique, por mais que eu me esforce, nunca será o suficiente, porque o meu irmão sempre será melhor do que eu. Interessante ou fulano, isso, né? ou outro da escolinha será melhor do que eu. Então, a pessoa ela passa a olhar as experiências, olhar a realidade dela com o óculos da crença da insuficiência. Então, tudo que acontece com ela vai gerar uma culpa, um arrependimento, uma vergonha, algo pesado para ela, como se ela fosse responsável pelas coisas erradas que dá na vida dela. E ela pode levar isso para a vida inteira, né? Sim, exatamente. Vou perguntar de mais uma crença que muita gente fala, né? Desde pequena a gente escuta, dinheiro não traz felicidade, né? Muita gente coloca isso, né? Muito assim, interessante, dinheiro não traz felicidade, às vezes até uma culpa em ganhar muito dinheiro de algumas pessoas. Exatamente. Isso acontece também, né? Tem muitas crenças limitantes relacionadas a dinheiro e que dificultam a prosperidade financeira das pessoas. Certo. Porque existe também um cunho religioso aí por trás, de que para que você seja uma pessoa humilde, para que você seja uma pessoa generosa, você não pode querer acumular bens materiais. Então tem essa questão também muito forte religiosa. Dentro da religião, né? Dentro da religião. E aí a pessoa, se ela cresce, né, acreditando nisso, tudo que ela faz, de alguma forma, ela acaba se sabotando. Sim. Ela vai empreendendo um negócio, ela vai fazer alguma coisa, ela vai acabar se sabotando para quê? Para não ter aquela riqueza, aquela prosperidade e não ter a consequência daquilo. Certo. Porque, por exemplo, tem uma crença relacionada a dinheiro que só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas. Certo. Ou se eu ganhar dinheiro, eu vou me tornar uma pessoa arrogante, eu vou me distanciar da minha família. Então, para que isso não aconteça inconscientemente, porque a crença ela acontece fora da consciência, a pessoa acaba não atraindo dinheiro para ela. Certo. Só que eu pergunto, dinheiro não traz felicidade e a pobreza traz felicidade? Com certeza não, né? Com certeza sabe, não. Aí a gente viu em tempos de pandemia, muita gente perdendo os seus negócios, com a família desestruturada. Além de todo, né, um problema em relação ao financeiro vem tudo depois junto, né? Exatamente. Outros problemas vêm através do financeiro. Agora, Ellen, como a pessoa pode quebrar essa barreira, né? Ela identificou, ela chegou com essa reclamação, olha, tem algo me bloqueando. O que ela pode fazer para deixar isso para trás e seguir a vida em frente? Olha, eu digo que o primeiro passo sempre é o autoconhecimento. Certo. Porque como a crença acontece fora da consciência, quando você não tem consciência, quando você não sabe o que está acontecendo com você não tem como agir diante daquilo. Certo. Então, a primeira coisa é você saber que isso está te impedindo, te atrapalhando, te limitando em alguma área da sua vida. E é difícil perceber, não é? Como que a gente vai perceber isso? Tem que se estar no nosso subconsciente. A gente muitas vezes não percebe. Como que a gente consegue entender e falar, olha, é isso que está me prejudicando? É difícil, né, Ellen? Olha, uma forma de você... realmente é difícil, mas uma forma de você identificar isso é você olhar para os seus resultados, certo, aqueles que você acha que não estão de acordo com o que você gostaria na sua vida. Certo. Tudo, né? Família, saúde, exatamente, dinheiro, tudo, né? Olha para as áreas da sua vida, que nem você falou, trabalho, família, relacionamento, financeiro, e vê o que está diferente daquilo que você gostaria. Que você almeja, né? E aí, diante daquilo, você vai identificar que existe um comportamento em você que você não está conseguindo ter para que você possa alcançar o resultado que você gostaria. Legal.
E aí a pergunta é, por quê? Por quê? Da onde vem, né? É mais difícil também entender, né? Então, quando você faz a pergunta por quê, você busca a motivação, você encontra a crença. Certo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é muito prestativa, ela faz tudo para todo mundo, menos para ela. Ela pode dizer assim, não sei dizer não. Sim. Não sei dizer não, eu já ouvi muito isso, né? Não consigo dizer não. E aí você pergunta, por quê? Por que você não consegue dizer não? Aí a pessoa pode dizer assim, porque se eu disser não, eu vou decepcionar as pessoas, vou frustrá-las. Mas o que vai acontecer se você fizer isso? Eu posso ser abandonado. Entendi. Ou as pessoas não vão gostar de mim, ou não vão me aceitar, né? Então, Entendi. qual que é a crença? Se eu disser não, eu vou ser abandonado. Entendi. Então, a pessoa, o que ela faz? Ela substitui aquilo. Por quê? Porque toda vez que ela diz sim para o outro, dizendo não para si mesmo, ela está se prejudicando. Então, ela pode fazer um exercício de mudança de comportamento, no sentido de que o que é melhor eu acreditar para que eu possa melhorar os meus relacionamentos e o meu estado interno. Eu posso acreditar que eu posso dizer não quando o sim vai me prejudicar de alguma forma. Certo. E aí ela começa a exercitar isso na vida dela. No começo é um pouco difícil, porque existe um padrão de comportamento automatizado. E ele tem que ser quebrado, né? Tem que ser quebrado. Existe uma resposta condicionada. Então, ela vai criar uma nova trilha neural. Certo. Ela vai criar um novo caminho. E ela vai fazer isso de uma forma proposital no começo. Sim. Mas depois de tanto que ela faz, isso acaba se tornando o novo automático dela. Muito bom. Isso que eu ia te perguntar, tem muita gente que às vezes identifica sozinho, fala, não, mas eu vou mudar, eu vou fazer diferente, ela até começa. Mas como está ali no subconsciente, muitas vezes não dá nada certo, né? Tem que procurar um profissional, realmente uma psicanalista. Não, às vezes não dá conta sozinha, né, Eli? Pois é, exatamente. É muito mais efetivo, rápido e assertivo quando você tem ajuda de pessoas que são especialistas nessa área. Então, por exemplo, a hipnoterapia, que é a hipnose clínica, é uma abordagem que atua diretamente na mente subconsciente. Certo. Então, através de uma indução à hipnose, a pessoa entra num estado favorável para que ela possa acessar os conteúdos do subconsciente dela, onde estão as crenças. Onde estão as crenças. Exatamente. Eu fiz uma sessão maravilhosa, né? Até falar para o público, tinha muita curiosidade, fiz com a doutora Ellen, foi incrível. Estou fazendo os exercícios que ela passou, escutando. Gente, faz uma diferença e a gente realmente não percebe, né? Quantas vezes a gente já se pegou em comportamentos assim que a gente não gosta, fala, não, agora eu vou mudar, agora eu vou conseguir, e alguma coisa barrava a gente, né? Exatamente. A gente vai, a gente começa, mas algo ali está sabotando. E é o nosso subconsciente, né? Exatamente. E tá dando certo, viu, gente? Estou melhorando. A gente quer sempre buscar melhorar, mas é muito interessante, viu? Então, a hipnoterapia seria uma dessas armas, né? Uma dessas formas, né? Exatamente, um caminho. E o outro caminho também, que a gente também atua, é nos treinamentos de desbloqueio emocional. Olha. Então, é uma abordagem diferente, é feito em grupo, são dinâmicas, são exercícios que a gente faz que acessam as emoções, né? Que a gente sabe que nós seres humanos somos seres emocionais, sim, movidos por emoção. Né? E aí é uma imersão de 3 dias, inclusive nós já temos a data da próxima que vai acontecer no Instituto Iluminar. Já passa o seu @, por favor, para o pessoal aí ficar por dentro. Sim, o meu @ é Ellen, com H e 2 L's, V Neves, e do Instituto é institutoiluminar.com.br. Já tem a data aí desse momento de imersão aí, né? Vai ser em junho, dia 24, 25 e 26, a gente vai ter uma imersão de desbloqueio emocional no Instituto. Muito bacana, gente. Quanta coisa hoje tem, né, de recursos diferenciados que podem aí ajudar no nosso dia a dia, viu? Ellen, muito obrigada, viu, por esse bate-papo tão esclarecedor. E quem está em casa não precisa ter vergonha, não precisa ter medo de mudar, né, de buscar aí ajuda, não importa a idade, né? Com Sempre certeza. dá para começar em um tratamento e ter uma diferença, né, Ellen? Sim, o importante é a motivação, é o desejo, é você querer algo diferente para a sua vida, porque, afinal de contas, se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Não
não adianta, né? Não adianta. Igual a gente fala da murro e ponta de faca, né? Antigamente, vai lá e faz a mesma coisa, Tem que tentar algo diferente. Tem a psicanálise, tem a hipnoterapia. São recursos aí que podem ajudar muita gente, né, Ellen?